Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos de qualquer forma, de qualquer lugar, de qualquer espaço, de qualquer atmosfera. Sejam bem-vindos ao NapaCast, que hoje eu tô com essa energia porque o meu convidado de hoje, ele tem uma energia que é fora do comum. Ele fala muito bem, é um cara culto, é um cara extremamente inteligente, que luta por causas ambientais também, projetos sociais. Mas é um cara que, quando eu mostrar pra vocês, vão falar, não acredito que ele tá aí com você. Sim, ele, o garoto propaganda, durante décadas, de uma grande loja, que eu não posso falar o nome, a não ser que nos patrocine, mentira. Que dizia mais ou menos assim, abuse e use, o resto você completa. Seja muito bem-vindo no NapaCast, Sebastião Fonseca. Falei certo? Exatamente. Aê! Olha a voz desse cara. Caramba. Prazer, obrigado pelas deferências, eu me sinto honrado. Não sei se eu mereço, mas eu agradeço. Que gentileza sua. Cara, que incrível poder ter a oportunidade de conhecer mais da sua trajetória. Não quero falar mais do mesmo, até pra não ser chato pra ti. Mas esse podcast é um podcast, Sebastião, diferente. Eu falo diferente porque a gente quer realmente provocar nas pessoas momentos de mudança, momentos que elas podem sair renovadas ouvindo esse podcast, no trânsito, em casa, o que for. Eu sou do interior de São Paulo, de Bragança Paulista, terra da linguiça. Sim, Te sim. trouxe presentes, mas não é linguiça. Te trouxe presentes locais da cidade. Chocolate, não sei se você gosta. Chocolate com pimenta, mas eu não posso ficar numa situação de apenas receber. Eu quero também me dar a liberdade de estar na mesma frequência e te trazer um presente. Uau. Eu vou te trazer um presente que, assim, eu, modéstia à parte, julgo ser o presente dos presentes. Mas antes, deixa eu ver direito aqui. Um chocolate, né? Chocolate Nicolate. São trufas, pão de mel, barras de chocolate. Tem alguém em minha casa que vai adorar esse mesmo, presente, a minha esposa. Ela é uma verdadeira formiga. Aguarde quando ela vai falar assim, eu quero mais. E só tem em Bragança, vai ter que passar em Bragança. Então eu quero te convidar a experimentar, degustar modéstia à parte, o melhor café que eu entendo que exista hoje no planeta. Uau! Esse é o café Cia Coffee. Eu quero que você experimente e quero convidar os seus seguidores, o seu público também a experimentar esse café. Ô, Bruninho, posso colocar aqui na minha câmera que aparece? Aonde aqui? Aonde? Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Aí, ó. Deixa eu colocar embaixo do Sebastião. Aê, Cia Coffee. Cia Coffee, olha aí. Edição super especial, 100% arábica. Café incrível. Olha isso, Filipeto. Caramba, hein? Oi. Nessa aqui? Nessa aqui, então. Olha aí. Café com intensidade 8. Olha aí, gente. Um bom café pra gente experimentar. E essas cápsulas são compatíveis com as máquinas Nespresso. Aê! Fechou. Que incrível. E onde encontra? Olha, nós estamos vendendo por enquanto nos sites, mas provavelmente em breve estará disponível em várias grandes redes de supermercados também. Então segue lá para comprar www.ciacoffee.com.br ciacoffee.com.br. Vou deixar aqui o podcast inteiro aqui. Opa, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu te trouxe mais um presente. Um dos nossos apoiadores, ele é o cara dos campos de futebol society do Brasil. Certo. Das gramas decorativas do Brasil. Ele queria te mandar um campo. Não conseguiu, mas te mandou um tapetinho de grama. Opa, fazendo as atividades físicas em casa, os abdominais e tudo mais, né? É isso mesmo? É isso aí. Então, tapetinho aqui, ó. Muito bem. Mantendo o corpinho de acordo com o que a natureza me deu. E o último presente, e é o mais cobiçado, que todos querem, mas só o convidado que recebe, não vende, não troca, não tá em site nenhum, que é o nosso boné oficial. Deixa aqui guardadinho aí. Deixa aqui guardadinho, que logo eu colocarei aqui na minha sinagoga. Sebastião, cara, a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, pra falar contigo, eu acho que é um pouco clichê, mas eu não posso deixar. Como é ter sido por décadas, cara. Esse cara é reconhecido na mídia como um garoto propaganda. E eu lembro que uma vez eu vi uma matéria do auge dessas pessoas, desses
artistas na época, o rapaz da Carlos Palha de Aço, Moreno, né? o baixinho da Kaiser, O Valien, o Alien, o Fabiano. Fabiano. E aí o Sebastian, cara, Uhum. como que é isso? Como que você lidou com isso até o ponto de parar e continuar sua trajetória aí numa outra linha que é mais incrível até? Olha, na verdade foi assim uma consolidação de algo que eu havia projetado quando eu tinha aproximadamente 12 anos. Eu fiz uma previsão dizendo para minha mãe o seguinte: a primeira empresa que se aproximasse de mim e me tivesse como eh, alguém próximo, forte na comunicação, seria uma das melhores da América Latina e talvez do planeta. Mamãe sorriu, lá vem ele com a filosofança. E isso se deu eh, u- uma década e pouquinho depois eu consegui mostrar para ela que eu havia feito uma projeção, uma profetização. Eu disse que isso ia acontecer e aconteceu. Mas, lógico, tem todo um processo que me deu condições de me tornar uma referência na comunicação brasileira através das campanhas publicitárias, Uhum. que é a literatura, que é as artes plásticas, as artes cênicas, é, a, a busca de promover a minha conexão com a espiritualidade. Tudo isso são elementos que me deram condições de me comunicar com o público, mesmo de uma forma muito diferente do tradicional. Eu consegui ter uma grande projeção nacional e até internacional. Uhum. E Sebastião, tá fazendo uma brincadeira, mas assim, as pessoas ficam falando hoje de TikTok, de dança. Você era um TikToker da época, não era? É Porque, verdade. não é? Se for ver, a verdade, galera é querer, verdade, né, é devia verdade. lançar uma. É trend que fala, né, Lu? Devia lançar uma trend só de coreografias e passos do Sebastian. Nossa, poxa vida, olha, Que tem vários, né? 3 décadas e pouquinho atrás, 32 anos atrás, eu apareci na mídia nacional, na TV, no cinema, outdoor, busdoor, convidando as pessoas a se ressignificarem, porque foi um momento muito complicado, onde, naquela época, todo brasileiro tinha apenas R$ 50 no bolso. Uhum. E assim, as pessoas estavam, de certo modo, deprimidas porque não tinha o que fazer, pois todo o seu patrimônio, independente do volume, foi sequestrado. E eu apareci fazendo contraponto desse momento de dúvida e sorrindo e dizendo para as pessoas: atenção para vocês, eu vou cantar o que é o Abuse e Use. E aí as pessoas se sentiram motivadas e começaram a sorrir, tendo-me como uma referência do sorriso, da descontração, da alegria. Eu me senti muito honrado em poder ser, naquele momento, uma ferramenta e, ao mesmo tempo, mostrar para o Brasil que ele é plural. Sim. Porque, assim, até aquele momento, ele não se via um país negro, um país mameluco, o Brasil é um país muito miscigenado, de várias misturas, de várias cores, né? E isso faz a grande riqueza do Brasil. Mas o brasileiro não se via, como a música da Elis Regina. O Brasil não conhece o Brasil está matando o Brasil. Então, quando o Brasil começa a se ver, e o brasileiro se vê e se reconhecer como viável, que de fato é, Uhum. tudo fica muito legal, tudo fica muito adequado. E lá atrás, Sebastião, nessa época, a mídia, existia um preconceito da mídia, quando o Sebastião entra numa proporção nacional, internacional, enfim, naquele momento é algo diferente para a mídia também? Na verdade, não é um preconceito da mídia, é o dos empresários, é um estado de letargia, estava todo mundo adormecido, ninguém tinha feito uma observação adequada no que é o Brasil. O Brasil é um pouco de tudo isso, né? E pode ter tudo, e deve ter pode tudo, né? ter, E pode deve, ter, e tem que ter. Tem que ter. Então, quando os empresários perceberam que estavam virando as costas para essa economia que é gerada pela comunidade dos negros, eles falaram: caramba! Então, assim, quando eu entrei na empresa, ela tinha 20 lojas. E ao longo da minha relação, ela foi para 200 lojas. Uau! Então, assim, isso foi uma prova objetiva de que o Brasil
é um país plural e que o brasileiro precisa se ver. 70% ou 60% da população brasileira é negra, é de negros, né? Ou se não é negro, tem no seu DNA o negro. Por exemplo, existe uma doença chamada anemia falciforme, que é uma doença que só os negros, características dos negros. Mas com o passar do tempo, você já consegue ver pessoas de olhos azuis, cabelos loiros, com esse mesmo traço da anemia falciforme. Uhum. Então, assim, isso prova o quanto nós estamos misturados. Não é? Sim. E aí, Sebastião, algo que me chamou muito a atenção também, eu acho que é importantíssimo. Eu nem comentei contigo nos bastidores, mas assim, eu tenho eu sei do seu projeto social que eu quero que você conte um pouquinho depois. E eu tenho algumas ações que eu faço de combate ao bullying, Uhum. junto às escolas, junto às crianças. Certo. E quando eu vejo na sua trajetória que você, enquanto garoto, não sei, Uhum. 10, 12 anos ou antes, Uhum. começou a dançar, Certo. a ser um bailarino, Uhum. né? Naquela época ainda, Certo. em 1900 Guaraná em Rolha, há uns 3 aninhos atrás, foi em 2010 mais ou menos, né? Foi agora. Assim. Eu fico imaginando assim, se hoje já existe algumas retaliações ou às vezes a falta de apoio, Certo. né? Enquanto criança, para você decidir dançar, enquanto criança ainda, e hoje com a sua ONG, com a sua instituição, enfim, promovendo, né, também a cultura da dança, a cultura da arte para essas crianças, o que era diferente daquela época para hoje e o quão foi difícil isso para você, cara? Que eu acho que eu queria muito que as minhas crianças ouvissem isso. Aham, isso é muito legal. Na verdade, o que eu tenho como clareza que eu nunca darei poder ao outro para definir o que vai ser bom para mim. E este conceito eu venho alimentando desde muito jovem, porque assim o poder emana do povo, mas o meu povo interior, minha pessoa interior. Eu sou o grande gestor do meu astral, da minha alegria, das minhas missões. Muito que nos faz sofrer é quando nós compartilhamos e até damos ao terceiro a condição de dizer se eu sou um homem feliz ou triste, porque o outro está me olhando torto, porque o outro não me deixa entrar em determinado lugar. O problema não é seu, é do outro, não é seu. Sim. Então, quando nós entendemos claramente que nós somos os grandes protagonistas da nossa história, do nosso humor, da nossa missão, isso se torna mais tranquilo, né? Sim. Eu não sei se eu estou conseguindo Total. responder. Estou tendo uma aula contigo. Porque assim, o que ocorre é o seguinte, nós estamos muito no sentido de que alguém vai resolver algo na minha vida. Alguém, o meu prefeito, o meu presidente, o meu pai, minha mãe, né? E, na verdade, o grande transformador, o grande gestor da minha história somos nós. Mas só que tem uma coisa muito importante que eu sonho muito, é que o Brasil possa se tornar uma Coreia do Sul, onde nós possamos cuidar das nossas crianças de 0 a 6 anos, onde elas terão condições e acesso a brincar, a ter uma boa alimentação e a carinhos. E com isso, essa criança vai ter tamanha sabedoria, tamanha autonomia, que ela não vai ser vulnerável a essas situações externas. Sim. Elas não vão sofrer pelo que está fora, mas elas vão estar felizes pela consciência do interno, né? Então, assim, quando nós entendemos isso, tudo se torna mais tranquilo. E eu tive a oportunidade, na minha infância, de brincar, de poder ter uma boa alimentação e poder ter carinho da minha mãe e dos meus irmãos. E isso tudo fez uma diferença que repercute na minha condição de vida. Então, nós temos que chamar a atenção a todos os brasileiros, pais, tios, irmãos, que nós temos que cuidar da nossa base, das nossas crianças. E nós que somos um pouco adultos, temos que voltar para a nossa criança, aprender o que representa a grande vitória, a grande conquista, a primeira maior conquista do ser humano. Você sabe qual é a maior conquista do ser humano? A primeira maior conquista do ser humano é ficar de pé. É desafiar a lei da gravidade. Quando você fica de pé sobre a sua coluna ereta
e você fica equilibrando, e é uma grande vitória. E seu pai está ali, sua mãe, festejando este momento, você está equilibrando, começando a dar os seus primeiros passos e tal, e o seu pai aprende e analisa que, ao invés de dizer, meu filho, não põe a mão naquilo que está quente, dizer para ele, filho, se você colocar a mão ali naquele forno que está quente, você corre um risco de sofrer uma consequência. Venha experimentar, você escolhe se você quer pôr a mão ali ou não. E aí a criança começa a entender que ela tem autonomia, ela tem o poder de escolha, Sim. né? Nós temos que entender que a criança, né? Ui, bonitinho, que bonitinho. Ela não é uma débil mental. Jamais será. Mas nossa falta de calma, nós transformamos os nossos bebês em débeis mentais e os tratamos como dadá. E não é dadá. São pessoas que podem aprender a ler com 0 anos. Você com menos de 1 ano de idade, você pode começar a aprender a ler. Existe um livro, Como Ensinar o Meu Bebê a Ler. Então, eu estou sendo um pouco longo na Não, mas está resposta, demais isso. porque para que eu possa te responder sobre essa questão do que está acontecendo comigo hoje, da experiência de ter vivido uma campanha publicitária, me tornando uma pessoa conhecida e pública, é uma consequência de uma base bem estruturada e que eu tenho um sentimento de gratidão tremendo e uma missão que, na verdade, foi estabelecida na minha base, porque, assim, eu não pretendi me tornar uma pessoa famosa para mostrar para os outros, olha como eu sou famoso. Não, para poder dizer para os outros que, assim, é muito simples. Basta você ter a autogestão e ter paz no coração e foco na sua missão, que as coisas se tornarão exatamente como elas são, perfeitas. Nós, com os nossos preconceitos, que é a nossa ausência, Sim. tiramos a perfeição de tudo isso. Tudo é a essência maravilhosa. Nós estamos aqui presos a uma condição externa, onde nós nos tornamos escravos desde o momento que um imperador resolve colocar os meses do ano para que você tenha que pagar impostos, onde você observa o relógio do Cronos para que você se torne escravo do ponteiro e não da sua essência, do seu respirar, do seu coração, no momento que você vai consumir alguma coisa. Não. Nós estamos muito externalizados, não internalizados. O ideal é que nós cada vez possamos nos internalizar para expandir. Eu tive uma vez no programa do Jô Soares, na primeira entrevista que eu concedi na minha vida foi no programa dele. E eu era muito introspectado, estava muito para dentro. E aí ele chegou e perguntou para mim, quem é você? É aquele cara da TV que dança, gira, ou esse que está aqui? Eu disse para o Jô assim, eu tinha 20 e poucos anos. Eu disse para o Jô Soares, eu sou os dois, porque para que haja expansão, é fundamental que eu esteja recolhido. Que incrível. Cara, tá passando um filme na cabeça, assim, de ouvir isso de você, principalmente da importância desse acreditar e de se conhecer, né? Eu acho que muitas vezes, Sebastião, é o que mais a gente ouve, né? As pessoas estão tão atreladas hoje à tecnologia, à inovação, a tudo, ao mundo, mas não se conhecem. Não sabe quem é, não sabe onde quer chegar, não sabe nem se tem sonhos, né? Às vezes você ouve uma pessoa jovem, ela fala, qual é o seu sonho? Ah, não tenho um sonho, né? Eu não tenho a busca, não tenho essa vontade. E cada vez mais, quando as pessoas buscam esse se conhecer, se reconectar, esse seu interior, as coisas mudam, né? A gente pode ter um mundo melhor, né? Você falou 2 palavras que são, para mim, muito importantes. Na verdade, todas são importantes, mas são chaves. Por exemplo, quando você fala acreditar, eu substituiria por crer. Porque acreditar é diferente de crer, né? E chegar ou buscar ou sonhar é diferente de viver. Porque o sonhar é algo que virá, talvez, quem sabe. E, na verdade, nós estamos vivendo uma verdadeira trajetória de
eternidade, nós estamos. Eu costumo dizer que a eternidade se faz dos momentos presentes bem vividos. De tal forma que este momento que eu estou aqui, diante desse condensador, tendo a oportunidade de viver esse momento tão especial, é o momento mais importante da minha existência. Não tem jamais o ontem e nem o amanhã. Porque isso tudo são coisas que não me dão condições de mover uma folha sequer. Eu consigo mover esse momento que eu estou aqui, me manifestando. É o agora. É É o agora? é o já. É o já. Eu não sei que texto que fala que o presente é uma dádiva, né? Como qualquer dádiva deve ser vivida de uma forma intensa. E muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com o ter do que o viver. E aí você fala outra palavra interessante que nós usamos muito, preocupadas. Então, quando nós estamos preocupados, a gente deixa de estar, de fato, ocupados. É bem isso. E, Sebastião, o quanto você acha que a arte, de uma forma geral, seja a dança, o teatro, o circo, as artes plásticas, enfim, o quanto a arte contribui na formação de um indivíduo hoje, pensando, eu quero muito ver a sua trajetória de dança, porque eu acho que é muito mágico de ouvir isso hoje, né? Porque a gente vê outras frentes de arte, ok, mas a dança eu acho que é algo muito mágico. Eu sou do Então, teatro, do teatro do palhaço, né? Exatamente, é bacana. Eu fiz um poema que é assim: o menor gesto é dança, convite para dançar, movimento gira mundo, movimento gira mar, semente brotando é dança, folhas ao vento é dança. Se me sento e sinto a dança do céu no chão, minha cabeça dança e vê que a vida é a dança das forças da criação. Cabeça, corpo, dança, dança, cabeça, cabeça, corpo, dança. Então, assim, a arte, ela está na emissão da ideia a partir das vibrações da prega vocal, quando você faz a coluna de ar sair junto com o conceito que você vai traduzir a partir da sua alma. E aí você começa a fazer códigos. Por exemplo, quando se fala em dança, no caso do balé clássico, a minha grande paixão. Balé clássico, eu costumo dizer que dançar é desenhar o corpo no espaço. Então você começa a trabalhar com os grupos musculares, a entender como funciona a física, a biomecânica, né? Como funciona todo o sistema do movimento interno e como você pode expandir este desenho para que eventualmente possa contemplá-lo, né? Então a dança técnica é uma conexão com a filosofia, com a poesia, né? Com a matemática, com a literatura, com a música, né? Então, assim, é uma comunicação muito ampla e que eu gostaria muito de poder ver os professores trazendo e oferecendo para os seus alunos a capacidade de que eles vivam essa experiência de forma integral, né? A dança, a arte move, né? Eu acho que... Eu vejo pelo meu filho, quando a gente vê um show, um espetáculo, um circo, um teatro, né? O ano passado ele estava na capoeira, que era algo mágico para ele. E eu via essa questão da musicalidade, da interpretação, da dança, enfim, o quanto isso mexe para que esse ser humano seja melhor, né? Eu acho que algumas frentes ajudam muito. Deixa eu te perguntar uma Sim, coisa. sim. Você acha que a gente precisa ser melhor? Eu acho. Eu acho que todo dia a gente pode ser um pouco melhor. Não? Quando você vai à escola, você vai para aprender? Vou para aprender. Eu diria que quando eu fui para a escola, eu fui para lembrar que eu sou uma centelha divina, que existe uma força natural que gerou a condição dessa energia se fazer presente. Então, nós já somos essa bênção, essa maravilha. E por alguma razão, ou por várias, a gente abdica dessa coisa que já foi plantada desde o momento que
existe aquela conexão entre os órgãos dos meus pais, dos nossos pais, e eclodiu a vida, né? Na verdade, a vida já está antes disso tudo. Uhum. É. Então não precisamos ser melhor. Já somos. Nós precisamos assumir o nosso melhor. Uau. Como fazer isso? A gente não faz, só sente e vive. Só sente e vive. Tu é incrível, né? Ai, Sebastião, é muito bom a gente ter essa troca nesse momento que a gente está vivendo. Aliás, momento esse, né? Hoje que nós estamos gravando. Hoje que dia que é, Lu? Dia 2. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2023, que estamos gravando esse podcast, tivemos nesse dia uma perda mensurável para o jornalismo. A gente não perdeu. Não perdeu? Não, a gente não perde nada. Não perde nada. Porque a gente não tem nada. Não tem nada. Tudo nos é emprestado. Tudo nos é emprestado. Mas hoje nos deixou uma jornalista incrível. Fisicamente. Energeticamente, ela está mais expandida. E quando você fala da sua trajetória, me remete muito a algumas histórias que eu ouvi da grande Glória Maria. Negra, mulher brasileira. É incrível, né? Eu vi que você fez um post dela hoje, né? Sim. Um post. Eu acho que é importante falar disso, que em um outro podcast que eu vi do Sebastião, que, como eu disse, eu te acompanho desde o Real Podcast lá atrás. Lá atrás. Muito obrigado, fico honrado. Um estúdio maravilhoso. Aquele estúdio era maravilhoso. Exatamente. Era maravilhoso. Incrível aquele estúdio. Aquele estúdio era maravilhoso. E naquele momento, em alguns outros podcasts que você foi como convidado também, e sempre você bate muito nessa tecla das pessoas se permitirem se reconhecer como são, sem esse medo do nhanhanhanho, o Edu é careca, não pode me chamar de careca. O meu programa chama NapaCast porque é uma napa, meu nariz é enorme. Mas se eu não fizer isso, não pode, que vai me magoar. Eu acho que você é um cara muito inteligente, ao ponto de bater em algumas esferas, em alguns detalhes do que a gente pensa, que nos faz pensar e refletir se realmente pensamos da maneira correta ou não. Então, quando você me questiona agora, você acha que precisa ser melhor? Eu acho que sim, não precisa. Eu falei, cara, sabe que não é mesmo? A gente perdeu uma pessoa, não perdeu. Não perdeu, porque não era. Enfim, é muito louco te ouvir falar assim, cara. Eu acho importante essa troca no contexto de hoje, desse muito nhenhenhen. Eu tô batendo muito nisso porque os jovens que nos ouvem, os adolescentes que nos ouvem, que em vários momentos a gente, pelo projeto do Bullying, a gente recebe cartas, depoimentos de adolescentes com depressão, se automutilando, suicídio, né? E muitas vezes, quando a gente vai entender os relatos disso no contexto de hoje, talvez por uma comparação com padrões estéticos, com padrões daquilo que ele acha que ele deveria ser aquilo, ele não é porque ele viu numa mídia e não é aquilo. Nossa, eu queria ser essa pessoa, mas eu não sou. E aí eu me mutilo, aí eu entro em depressão, aí eu tento suicídio ou cometo suicídio, enfim, né? E aí a gente tem um ícone de imagem, que é o Sebastião, um ícone de imagem mídia, de moda, e você é um cara estiloso pra caramba, então o Sebastião, se você entrar no perfil dele, ele tem altos ternos incríveis, é um cara da moda, do estilo, que trabalhou numa grande marca de imagem, de estilo, de moda. E aí, isso a gente vê nos dias de hoje como algo que as crianças, os adolescentes se esbarram ao ponto de se comparar e se fragilizar, se martirizar em função disso. Como se enxerga essa loucura hoje? Eu enxergo como uma coisa maravilhosa. É incrível. Porque nos lugares que nós temos muitas pessoas chorando, nós podemos vender lenço. Porque essas pessoas alimentam o mercado. Quem não pensa é pensado. Então, à medida que você entende que alguém tem que fazer por você, viver por você, ser feliz por você, através de uma babá eletrônica, que seja, antes era a TV, hoje é o celular com seus aplicativos, ele fala por mim, ele pensa por mim, ele vive por mim. E por ele também viverei, porque você escolheu isso. E quando você acorda e vê que você está tendo a escolha e definição do que você quer, porque você está direcionando a sua energia para aquilo,
você para e pensa, poxa, é isso mesmo? Eu tenho realmente o poder? Sim, você tem o poder. Você tem a autogestão e sempre teve. E o importante é que nós que estamos relacionados com a comunicação possamos, na medida da oportunidade e do desejo alheio, avisar as pessoas que elas são incríveis, como eu sou, como você, como todos nós somos incríveis. E legal você falar isso como figura de comunicação, porque você também, além do seu trabalho social com as crianças, você tem uma pegada ambiental Aham, muito grande, né? exatamente. Eu acho legal, gente, você que está ouvindo esse podcast agora, entender um pouco esse cenário também, que é muito mais fácil julgarmos ou vermos talvez só um artista pontuando ou colocando muito sobre sua carreira artística. E aí, quando a gente se depara com o Sebastian, ele está muito mais preocupado em provocar nas pessoas reflexões ou provocar nesse meio ações de mudança, porque falar é muito fácil, mas ter atitude é muito difícil, né? As pessoas buscam a todo momento um conhecimento, né? E cada vez mais nós estamos sendo atropelados por informação, e muitas vezes esse curso, essa formação, esse certificado que você recebe nem para sentar em cima serve porque é mole, mas o que você vai adquirir em função daquilo que nos move. E aí, dentro dessa pegada, o Sebastian também tem uma capacidade de circular também numa outra atmosfera, que é a atmosfera ambiental, né? E eu queria entender qual é essa sua luta hoje como que você falou ali fora para mim? Environment. Environment man. Ambientalista, né? Ambientalista. Eu creio que essa relação com esse universo que estamos aqui, que fomos presenteados, é fantástico, pois está muito na nossa cara. Eu comecei a fazer reciclagem de lixo, separar lixo, há quase 3 décadas atrás. Eu já fazia isso. Eu cresci, meus amigos de infância eram as árvores, eram os animais. Então, eu tive boas escolhas. E eu vou, com a sua permissão, fazer uma observação. Eu não me preocupo com nada. Eu apenas me ocupo. Eu me ocupo em saber que, à medida que eu gero resíduo, eu preciso entender para onde e como esse resíduo ele é processado e quais as consequências. Mas aí você pode falar, mas você leva um panfleto, você é um panfletário, você é um cara chato. Não, não, não. Eu estou propondo movimentos mecânicos. Por exemplo, a reciclagem do resíduo orgânico. Quando você faz a reciclagem do orgânico, normalmente leva de 3 a 12 meses a decomposição. No nosso caso, nós fazemos esse trabalho de reciclagem do resíduo orgânico, que é o maior contaminante, até mesmo para o papel, vidro e tudo mais, é um contaminante, em 45 minutos, transformando o resíduo orgânico em adubo orgânico tipo A. E nós já existimos, nós já fazemos isso. Isso foi o Washington, um engenheiro que lá do ABC desenvolveu isso. Ele implantou essa tecnologia lá no teto verde do Shopping Eldorado, que você olhar, você verá, já está no prédio da Google. Ela tem uma fábrica, uma usina sendo construída em Portugal. E nós, aqui no Brasil, não estamos atentos a este brasileiro que tem essa solução de fato. Com esse resultado, nós conseguiremos, nos aterros sanitários, acabar com os vetores, que é rato, barata, escorpião e urubu. Nós acabamos com isso, com o chorume e os gases. E nós valorizamos o nosso lixo, que é o nosso resíduo orgânico, transformando em adubo. E aí o agropecuarista não vai precisar de colocar agrotóxico no fruto e nem defensivo agrícola na terra. Porque você observa, dá um Google e olha, Shopping Eldorado, lá
não tem terra e tem o teto todo ele cheio de plantinhas que as pessoas, os colaboradores, ao final do ciclo da planta, pega e leva para casa para comer, para fazer seu prato. Entende? Então, assim, está muito na nossa cara. Está tão próximo de nós que nós não enxergamos. E até ferramentas como energia fotovoltaica também, né? Uhum. Não é? Existem muitas situações que podem minimizar a agressão ambiental. Esses impactos, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de visitar uma grande empresa internacional de energia renovável, e eu estou flertando com eles, não porque eles são multinacionais, mas porque eles têm o potencial de mexer com a consciência global de responsabilidade ambiental. Quando nós entramos nessa fala ambiental, eu acho que é bacana falar disso. Quando eu entro em algumas indústrias e N conceitos sendo trabalhado junto aos seus colaboradores, os 3 R's, reduzir, reciclar, reutilizar, a implantação da coleta seletiva, dos coletores, dos resíduos, enfim, tal. Às vezes a gente toma alguma ação de descartar corretamente, mas a gente às vezes não acompanha o processo fim, né? A gente não acompanha o que acontece depois. Exatamente. Né? E é isso que é falho, eu acho, muitas vezes. Mas é aquilo que eu digo. Aquelas pessoas que mais têm potencial financeiro, os grandes empresários, tudo mais, eles deveriam prestar atenção e se mobilizar de forma objetiva e deixar de serem cínicos. Existem empresários que brincam com o orçamento global, não têm responsabilidade pelo fluxo de caixa da sua empresa, e quebra a empresa e quebra toda a cadeia produtiva dela, porque ele só está pensando no bolso dele, se está pensando. Hoje nós temos o exemplo de uma grande empresa chamada Americanas, que quebrou. Por quê? Porque os caras acordaram num mau dia. Falta de responsabilidade humana, é social. Você não pode pensar conforme o seu umbigo. Sim. Eu estive em uma multinacional, em momento algum eu pensei que eu era o cara bacana. Não, eu sou uma ferramenta. Eu sou uma porquinha dentro dessa engrenagem. Eu estou ali a serviço, não da empresa, mas de todas as pessoas que convivem do benefício daquela empresa, gerando para várias famílias o retorno para suas casas. Então, assim, esse senso de responsabilidade nós temos que trazer para dentro da nossa mente, nosso espírito. Temos que deixar de ser idiotas. Nós temos que deixar de ser babacas. Não, gente. Para com isso. Acorda para a vida. É bem isso. A gente tem uma dificuldade, né? Ontem, ou essa semana, eu estava falando disso numa palestra sobre a dificuldade que nós temos em cumprir regras, em fazer o certo. Né? Muitas vezes as pessoas estão seguindo as regras com medo da punição. Exemplo, né? Que eu sempre falo isso. Eu uso o cinto de segurança para me proteger porque eu guardo a multa. Uhum. Eu respeito o radar de velocidade ou passo o radar e eu acelero mais o carro? Mas aquela história, por exemplo, se você vê um cinto de segurança num carro, isso acontecia, eu já usava o cinto de segurança desde que eu entrei no primeiro carro na minha vida. Por quê? Por uma questão simples, eu perguntei, se isso existe, tem uma motivação. Por que existe isso? Uhum. É para prender-me aqui nesse banco? Porque corre o risco de haver um acidente, alguém vir em minha direção e deixar-me em questão de vulnerabilidade ou alguma coisa acontecer? Se existe, então eu vou usar. E as pessoas perguntavam se eu era gringo. Então, assim, isso me constrangeu. Mas é a dificuldade da regra, né, Sebastião? Na verdade, não seja a questão da regra, mas a questão de estar presente. Nós estamos, em muitos momentos da nossa vida, delegando a terceiros a condição de pensar. Uhum. Quando você não pensa, você é pensado. Sim. Isso, nós tivemos aí o protagonismo da Rede Globo na vida do povo brasileiro. Ela tinha a potência enorme, continua tendo, de poder exercer uma influência fabulosa no sentido de que as pessoas possam olhar para elas mesmas e se autorreger. Não, eu vou pensar por você, eu vou agir por você. E não foi estimulado o desejo pela literatura, não foi estimulado o desejo pelo autoconhecimento, no sentido
de autoconhecer. E aí as pessoas falam, eu preciso sofrer para aprender e crescer. Bobagem. Aprender pela dor, né? Não. Isso é apenas uma escolha. Aí que o que eu fiz? Eu falei, quando muito jovem, minhas irmãs trabalhavam em hospital, pronto-socorros e tal. Então, eu queria e fui nos poliotraumatismos para ver as pessoas quebradas, sofrendo, sangrando. Eu olhava para mim, poxa, eu não estou sangrando agora, mas eu tenho que valorizar o meu estado atual. E dizer que legal, então, enquanto eu não estou, eu vou valorizar, porque eu posso eventualmente estar. E quando eu tiver, eu vou curtir esse momento, né? E eu fiz amizade com um legista chamado Adelino Polineto, que não está mais entre nós. E eu tive a sorte de visitá-lo no IML, aqui perto. E com isso eu pude ver os cadáveres, mexer nos cadáveres. E eu pude valorizar ainda mais a vida, né? Então, assim, eu tive no Museu do Crime, né? Que era ali perto também, Santa Casa, não, era Santa Casa, ali nas clínicas, né? Ali. Eu não lembro desse... Museu do Crime. Então, assim, é muito bom viver, gente. A gente que complica. A gente que complica. Não, a gente não complica, a gente abdica. Abdica. É fácil viver? É facílimo. Facílimo. Apenas assume a direção leme da sua história e viva. Dentro dessa energia, o que deixa o Sebastião fora do sério? Como que eu vejo o Sebastião fora do sério? Não tem fora, porque Não a tem? vida, eu não levo a vida a sério. Não tem. A vida não é séria, a vida Não. é uma coisa maravilhosa, é um grande divertimento. Eu costumo dizer que sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez para não se atrapalhar. Muito bom, muito bom. Sebastião, você também teve um canal de podcast chamado Real Podcast. É que você me comentou que eu fiquei honrado É. aqui de acompanhar. Leis do início lá da sua... Exato. Do início. Foi bacana para você ter a chance também de trazer pessoas e conhecer pessoas nessa troca, se colocando numa posição como, não vou falar anfitrião, Um recepcionista. um recepcionista. Uhum. Como foi essa Não, vivência? foi fantástico, porque assim, tanto eu como recepcionista, eu também fui recepcionado, Aham, né? E então, as pessoas, como eu estou sendo agora, aham. eu estou tendo a oportunidade de vocalizar algo que flui de dentro das minhas entranhas, olha. Olha isso. Então, assim, eu estou tendo a oportunidade de me fazer presente e compartilhar com as pessoas que possam ter curiosidade de escutar-me um pouco do que do meu tempero, da minha alquimia, né? Porque todos nós somos alquímicos, todos nós somos uma grande mistura de coisas boas. E o podcast nos promove isso, né? Exatamente, ele é altamente democrático. Ele quebra aquelas fronteiras que antes, em outra época, para que você se tornasse uma pessoa presente na mídia, você precisava tinha o dono da TV, o dono do rádio, o dono do jornal, o dono e o empresário, dono da revista e o empresário. Eram 5 donos, né? Então, como é que você conseguiria se fazer presente numa mídia tão restritiva e ser escutado nesses 5? Então, para você conseguir isso, você realmente tinha que se superar muito além. Hoje não. Hoje nós temos o celular que eu direciono em mim, falo algumas palavras que 100 pessoas se emocionam e reparte para mais 1000 e que mais 1000, e de repente, de uma hora para outra, eu me torno conhecido nacionalmente. Aí você pergunta, como é que pode uma pessoa que se autodenomina como... ou não se denomina, o cara que faz assim... Mas é bacana, porque esse cara virou um personagem sem fala, mas com atitudes simples, mas com muita projeção. Aquela que mexe o abdômen e dança só mexendo o abdômen, tornou-se aquele que tem uma luva na mão e chuta a bola e corre.
e tal. Tornou-se. Então, é muito interessante nesse sentido, porque nós pensamos e percebemos que não tem mais os coronéis da comunicação. Todo mundo pode. Todos nós sempre poderíamos. Sempre. Eu rompi essa barreira dos coronéis. Imagine você, um negro brasileiro, bailarino, um país do futebol. Em 1990. É algo aparentemente distante do normal. Total. Lá estive e cá estou. Quantos anos você ficou? Na mídia, como garoto referência mesmo? Dentro dessa marca, uns 25 anos aproximadamente. Caramba. 25 anos. E você é a segunda geração? Não. Como é que eles falam? É que eu brinco dizendo brinca que assim, disso, né? brinco dizendo, não, eu sou o terceiro Sebastião. Teve o primeiro, ele morreu, depois veio o segundo e agora eu sou o terceiro. Não, gente, sou eu mesmo. Eu fui Fala que vai evoluindo, né? Era jovenzinho, veio mais maduro, veio... E agora eu tô rejuvenescendo. então é o terceiro Eu agora. não, tô mais jovem. tá mais jovem. Se você pegar na internet, digitar Sebastião 1990 e olhar pro negrão aqui, ó. Vou falar assim, uau. Mas é legal essa brincadeira sua, porque é a sua evolução também, né? E nessa evolução de maturidade, a sua saída da empresa, da grande marca, e retomar uma vida depois de 30, sei lá, quantos anos? Você acabou de falar, eu já esqueci. Quantos anos? Tá vendo? Como é que o tempo é relativo? Relativo. É isso aí. Enfim, essa retomada de vida após ser o garoto propaganda, ser o cara da mídia, foi difícil psicologicamente pra você De ou não? jeito nenhum, mesmo porque eu não sou nada, mas eu sou tudo. Mas você sabia que ia ter um fim, uma data limite pra aquilo acabar ou não? Nunca pensou nisso? Nunca existe fim. Nunca existe fim. Existe apenas uma transição. Perfeito. E outra coisa, eu nunca fui da empresa. A empresa é de mim. A empresa se baseia em mim. É o meu sorriso. É minha personalidade. Perfeito. Você está pegando aqui o meu melhor. Uau. Sebastião, é muito incrível, cara, porque para quem está nos ouvindo, né, e acompanhou toda essa sua trajetória, a diversão, as campanhas, a gente esperava o comercial de Natal para ver o que ia aprontar no Natal. Aí esperava outro para ver o que ia acontecer. Parecia que era quase um filme que você esperava. Não era só uma campanha. É o seriado, era né? Era o seriado. Era isso, né? E para os jovens que estão nos assistindo, e eu disse isso no início do bate-papo, era um TikTok da época. Exatamente. Porque a postura, a forma que se conduzia a mídia comercial naquela época era muito divertido e num contraponto de um restante que era mais conservador. Exatamente. Então, assim, é um comercial mais conservador e aí vem o Sebastião com uma pegada muito louca. Muito louca. Muito louca. Né? Porque é mágico ver isso, e principalmente para essa molecada que tá vendo, o quanto é possível ser diferente, ou às vezes ir na contramão do mercado, sem o medo de que isso vai gerar uma frustração, ou será uma falha, uma falência, o que for. Porque se for imaginar naquela época, na década de 90, a audácia de um comercial daquele nível, comparado aos outros players do mercado, era uma audácia absurda. Em tudo, em dança. Cara, não estão mostrando mais um desfile só de roupa. Tem um cara dançando. Não, mas veja só. Eu acho demais isso. Sabe qual foi o maior garoto de propaganda de todos os tempos? Sabe? Não Você. sabe? Você. Não. Não. Obrigado por isso, mas não é. É Jesus Cristo. Uau. Ele não precisou de nenhum sistema eletrônico, para se tornar, durante todos esses tempos, um ícone que hoje é um ícone. Muitas pessoas discutem, falam, criam conceitos estabelecidos, preconceitos, isso não existe, tal, mas sempre você fala dele. Por mais que você diga, eu não creio, mas ele existe na fala, na mentalidade, nas igrejas por aí. Todo mundo fala, esse moço é ótimo. Mas todo mundo fala, esse garoto propaganda, ele propagou, sabe o quê? O amor, a temperança. Ele propagou a luz que brota de dentro de cada ser humano a partir do momento que você deseja. Ele propagou o melhor do ser humano.
Eu tô sem... Eu não consigo nem digerir. É, é difícil a gente pensar dessa forma muitas vezes, né? E quando você fala disso como um garoto propaganda ou como uma pessoa que propaga o amor, na minha cabeça vem mais um tapa na cara, né? O quanto nós estamos propagando o amor, né? O quanto nós estamos propagando a bondade, o quanto nós estamos propagando o bem, a bondade, a vontade enfim, como eu disse para você lá ali nos bastidores, de fazer o bem sem interesse, né? Ter uma troca. O que está acontecendo aqui hoje é uma troca. Mas eu tenho interesse. Quando eu faço algo que é bacana, eu tenho interesse. É lógico. De transmutar, de provocar, de elevar, de consolidar. Eu sempre sou interessado. Eu sou um grande interesseiro. Mas esse interesse é ótimo, né? São interesseiros aqueles que têm interesses assim, assim e assim. Eu sou o grande interesseiro. E que sejamos mais. Eu fiz uma música há um tempo atrás com meu amigo e professor Isabê. Eu sonhei com o Tim Maia. E eu cheguei no estúdio e dei aula e falei, Isabê, eu tive um sonho com o Tim Maia. E eu sonhei que ele falava de amor. E ele pegou o violão, o papel, uma caneta e começamos a escrever. E assim, e hoje eu sonhei com o som do Tim Maia e ele me falou, cante, fale de amor. Só vale o amor, o resto é conversa, o resto é conversa. Estão dizendo que eu estou apaixonado por você, baby, por você, baby. Você me lembrou aquela época em que eu dizia, baby, é prima, vamos nos apaixonar, vamos, quero me apaixonar, quero. Então, a cada momento que você puder propagar esse sentimento pleno de bem-estar, de amor, ou será que isso é amor? Será que isso é o ideal da nossa vida? Se você se sente bem, então talvez seja verdadeiramente amor. É isso. E que a gente só possa propagar o amor. Que gostoso ouvir isso, porque a gente tem que deve viver esse sentimento pleno do amor. Que demais isso, cara. Cara, que prazerzaço de ter aqui. Que papo gostoso. Passou mais de uma hora aí batendo esse papo e que magia. Mas eu preciso pedir duas coisas antes da gente encerrar. Estou às suas ordens. A primeira vai ser no ar, a segunda vai ser nos bastidores. Ó, o medo, hein? No ar. Cara, sua voz é incrível, cara. Obrigado. Eu queria ter gravado, e vou ter gravado, é óbvio que isso aqui tá sendo gravado, mas como o Sebastião apresentaria o NapaCast? A abertura desse NapaCast ou o encerramento? NapaCast. Napa, nariz, Napa, na sua condição mais plena de respirar, sentir NapaCast. Questione. Yes, man! Fantástico! E a segunda nos bastidores, que você vai prometer no ar, a gente vai nos bastidores. Cara, se eu não sair daqui hoje com um pré-passinho de dança... A gente negocia. Cara, eu tô ferrado. Se eu não dançar junto contigo, né, Lu? Com essa malemolência que eu tenho, eu sou conhecido como o bailarino duro. Mas você falou malemolência. Eu costumo dizer que tudo é movimento. Se você já está sentado, segurando o dedo, então você já está se movendo. Perfeito. Você é um verdadeiro bailarino e você não sabia, agora a gente está sabendo. Uau, é isso. Que fantástico. Prazerzaço de ter aqui. Nóis, foi um sonho mesmo, porque eu posso falar que a minha infância, a minha adolescência, como um cara que gostava de teatro, de arte, de palhaço, de mídia, de TV, te assisti muito, cara, e era engraçado demais, cara. E hoje, quando... vindo pra cá, eu falei pra Lu, vamos colocar no YouTube pra gente ver
os comerciais antigos do Sebastião, os comerciais na época do Sebastião, que é muito legal. E eu me deparei com alguns que eu lembro de ter visto. Falei, caramba, esse aqui era demais. Esse aqui tal. É incrível isso, cara. Que energia, cara. Que essa contaminação de energia se propague ainda mais também. Amém, amém. Os meus músicos inspiradores deste momento é Charles Chaplin, Al Johnson, Sam Davis Jr., Uau. Louis Armstrong. Uau. E aqui no Brasil, Tony Tornado. Tony Tornado. Queremos ver Tony Tornado. Pode crer, amizade, pode crer. É isso aí. E um abraço especial pro pessoal da Cia Coffee. Tome café, mas tome café de qualidade. É isso aí, Gente, não percam, semana que vem tem mais podcast com mais um convidado, mais uma convidada. Quem será que vem semana que vem? Não percam esse NapaCast, que só busca histórias que inspiram, assim como o do Sebastião. Eu tenho certeza que a gente recebeu vários puxões de orelha hoje. Minha moral da história de hoje é: cara, aprendi, tomei uns tapinha na cara de leve e sairei daqui com algumas inquietações. Inquietações essa que me provocam a pensar, a refletir, mas acima de tudo, a viver, né? Viver de uma forma feliz, rir mais, curtir mais essa vida linda que a gente tem. Somos os melhores, é isso? Yeah, man. Yes, man. Beijo pra vocês, tchau, tchau, valeu!